E eu preciso falar uma coisa muito séria pra vocês. Eu errei a minha previsão de ontem. Eu falei ontem no Legalzinho que eu achava que essa final na Globo, com a audiência inercial que teria, ela teria alcançado talvez os 40 pontos de pico, pelo menos, em São Paulo. Em São Paulo, isso não é mais uma realidade. Não é mais uma realidade. Matéria aqui do Planeta TV falando sobre as audiências, a audiência, né, desse jogo, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, e a final da Libertadores garantiu à Globo apenas a sua segunda maior audiência esportiva do ano, com 27,5 de média e pico de 31,5. Acredito que provavelmente as principais audiências foram durante a Copa do Mundo de Clubes, né? Então vamos ver o que vem pela frente. A transmissão da final da Libertadores, decisiva para o título do Flamengo neste sábado, dia 29, que aconteceu na Globo, diz o Planeta TV, assegurou à Globo a sua segunda maior audiência esportiva do ano e consolidou a emissora como principal destino do público em eventos de grande porte. É verdade. Segundo dados prévios de audiência, o jogo alcançou 27,5 de média. Eu imaginei que seria acima de 30. 31,5 e teve pico de 31,5 em São Paulo e teve participação de 49% do share, entre 18 e 16 e 20 horas e 13. Esses números sujeitos à atualização do consolidado previsto para amanhã, né, colocam um desempenho apenas atrás da final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Corinthians, aí eram duas torcidas paulistas, também tem isso, né, responsável pela maior marca esportiva da emissora em 25, com média de 28,5 e pico de 31,9. Vamos lá então. Enquanto a Globo liderava com folga, as concorrentes exibiam índices consideravelmente inferiores. A Record anotou 2,9, o SBT 1,9, a Band 1,1. No agregado das plataformas de streaming foram 12,3 pontos. No Rio de Janeiro, praça em que a presença da torcida rubro-negra historicamente se produz em números expressivos, o desempenho foi ainda mais elevado. A média no Rio de Janeiro foi de 37,5 e alcançou 40,8 no pico, consolidando a final como uma das exibições de maior tração local ao longo do ano. Eu tava pensando quem tá conversando comigo, tem um anúncio rolando aqui. O levantamento trouxe, né, evidencia um cenário competitivo em que diferentes emissoras alcançaram marcas relevantes ao longo da temporada. A Record, por exemplo, conquistou o terceiro melhor índice da TV aberta no ano ao transmitir a final do Paulistão Sicredi 2025, que registrou média de 26,8. Vejam que a Globo marcou 27, alguma coisa de média, né? Picos de 31 na Record também. A repercussão do título do Flamengo teve impacto direto na grade da Globo. A cerimônia de entrega da taça adiou o início do Jornal Nacional em quase 20 minutos, prolongando o bloco esportivo e expandindo a cobertura do pós-jogo. E tem que aproveitar mesmo, tem que aproveitar o pós-jogo porque ele faz parte também para o torcedor e com isso a Globo consegue uma audiência muito interessante. O que me chama a atenção, é que nós temos... Eu realmente imaginei que a Globo ia ter 32, 35 de média em São Paulo, com 40 de pico. Mas foi o contrário. Foi no Rio de Janeiro que esse número a gente já esperava lá, né? Mas eu subestimei. Eu achei que chegaria quase a 40 de pico, né? Pelo menos em São Paulo, chegou somente a 31 de pico. Então chama atenção mesmo esse momento e essa movimentação da Globo. Eu esperava mais audiência, mas a transmissão estava maravilhosa, estava muito legal de acompanhar. Parabéns a toda a equipe da Globo.